caros amigos e caras amigas que nos acompanham no nosso canal Raciocínios Espíritas. Estamos de regresso em mais um momento de reflexão de atividades, hoje com um formato diferente, como vocês podem ver, né, com uma organização diferente, à guisa de experimentação, né, de inovação também, para que a gente possa poder ter outros ângulos e também estudar e refletir sobre vários enfoques, né? Como se pode ver, como se pode perceber, estamos aqui não apenas individualmente ou em dupla, conforme é habitual, mas estamos hoje em trio, para enriquecermos aí ou tentar engrossar as fileiras das nossas reflexões acerca do capítulo que vamos estudar hoje, né? Estaremos estudando o livro Boa Nova, livro que temos estudado, psicografado por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, e nesse momento estaremos aí entretecendo considerações acerca do capítulo 10, Perdão. Temos aqui o nosso querido amigo Jorge Trindade, já conhecido, porque Jorge já esteve conosco em outras oportunidades, e também Ariosvaldo, o nosso confrade, amigo e irmão, que também está aqui, e que também já é conhecido, já fez uma série de atividades e de trabalhos aí, né? É uma grata satisfação aí estar com vocês, né? Muito bom, né? E hoje a gente poder aí enriquecer a leitura, né, do capítulo 10 de Boa Nova, né? O perdão, né? O capítulo começa, e eu vou começar e passar a palavra para os nossos amigos, porque estou aqui na condição de mediador, meio que colaborando aqui de maneira coadjuvante. Eles não gostam muito de que eu fale isso, mas é verdade. A grande verdade é que eles são aí os que trabalharam em cima do capítulo e que trazem as reflexões muito mais apuradas do que as minhas. E nesse momento aqui eu vou começar já problematizando, provocando no bom sentido, citando aqui das frases de Humberto de Campos, quando ele diz: aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Então esse é o início do capítulo. A reação que Jesus estava provocando em face da sua doutrina libertadora e revolucionária das consciências, naquele espírito farisaico, naquele modelo de comportamento religioso, naquelas tradições preconceituosas arraigadas tanto na religião quanto no populacho, no conceito geral, em que as pessoas no poder, na presunção, invectivavam contra, ou reagiam contra a proposta de Jesus. Então, vou passar a palavra para os nossos amigos, a princípio Jorge, né? Jorge, fale um pouco aí desse início do capítulo, essa repercussão que Jesus, né, desencadeou nas pessoas, né? Interessante, né? Isso, na verdade, Humberto de Campos ele nos traz que foram as primeiras peregrinações de Jesus nesse capítulo, né? Então, como foi uma das primeiras peregrinações já com os apóstolos, é interessante lembrar que antes disso, em capítulos anteriores, inclusive com o nome de discípulos, Jesus já havia reunidos o apostolado dele na casa de Simão Pedro para traçar uma conduta de regras de comportamentos, de como deveriam os discípulos se comportarem no momento de levar a mensagem. Então, é interessante que esse capítulo é como se Jesus tivesse que estar repetindo todo esse diálogo, essa conversa com eles, porque parece que eles não captaram direito a informação que foi feita por Jesus em outro momento. Então, vocês têm que... né, uma das falas de Jesus, que inclusive dá sentido a esse capítulo do perdão, era que eles não entrassem em debates calorosos com os judeus, principalmente os mais ortodoxos, e, na verdade, eles fizeram tudo ao contrário, né? Eles entraram com esse calor porque, né, Jesus, como falava de uma forma com um magnetismo muito forte, então eles incorporavam, né, dá a impressão de que eles incorporavam isso aí e queriam passar essa informação de qualquer forma, né? Então, ele começa justamente com essas discussões
os apóstolos discutindo muito com esses judeus, que na verdade já estava preparado, já sabia, já estava percebendo a movimentação de Jesus junto com os mais necessitados, e já estava vendo Jesus, já tinha um pré-conceito, já estava com uma visão de Jesus, que ele inclusive dá alguns nomes aqui, né? Perigoso revolucionário, feiticeiro, conspirador do dominação de Herodes, né? Então ele já tinha uma percepção mais ou menos de que Jesus era alguém que estava vindo, como você falou, para modificar as leis rígidas mosaicas. Então nesse momento não foi um debate, não foi uma discussão que aconteceu sem uma organização. Os judeus eles já tinham se organizado, já tinham ido na cidade, já tinham falado mal e já tinham criado toda uma celeuma antes dos apóstolos chegarem, segundo Humberto de Campos. Interessante isso, né? Interessante isso, né, Ari? É isso que Jorge está comentando, dessa reação na época de Jesus, né, na Judéia e na Galileia também, de alguma forma, né, em Israel de maneira geral, em relação à sua mensagem. É muito interessante, mas Humberto de Campos, ele inclusive ele detalha tanto aqui e nos surpreende, ele diz que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grande dificuldade. Jorge pontuou algumas, mas Humberto de Campos ele detalha muito mais. Ele diz o seguinte, que Jesus foi acusado de quebrar princípio da lei judaica, chamaram ele de conspirador vulgar, servo ativo do espírito do mal, inimigo de Moisés. Apesar dele já ter conversado com os discípulos, você pode observar que alguns discípulos tentam, né, dialogar e discutir. E esse próprio discípulo, me parece que é Filipe, é chamado de brigão. Né? É interessante que aí já está entrando num outro momento, né, num segundo momento, que é quando Humberto de Campos se refere à ida de Jesus a Nazaré, que segundo a tradição teria sido o seu local, o local onde é de origem de sua família, porque a tradição inclusive atribui ao local de nascimento da própria Maria de Nazaré. E Jesus era chamado também Jesus de Nazaré. Então é interessante que esse local de origem, onde possivelmente a sua família biológica, a sua família consanguínea ficava, Jesus vai a esse local. Amélia Rodrigues Espírito, através de Divaldo Franco, no livro Trigo de Deus, tem um capítulo chamado Não o Receberam. É esse capítulo. E ela detalha informações que vêm de alguma forma casar com essa experiência aqui, quando ela diz de como foi essa viagem. Jesus chega, entra numa sinagoga, algumas pessoas o acompanharam, ele então toma o texto de Isaías que estava sendo lido, começa a interpretar de uma maneira que assusta as pessoas pelo seu conhecimento, a sua lucidez, e ao mesmo tempo faz referências, inclusive à lei antiga, a uma série de situações que as pessoas ficaram estupefatas, ficaram surpresas, mas os fariseus, a hipocrisia, a presunção dos religiosos que não cediam, o orgulho exacerbado, fazem-no envolver Jesus de tal forma, numa espécie de revolta, a ponto de Amélia Rodrigues descrever que ele foi, inclusive, quase que apulpado pela massa e quase que atirado no precipício. Ele acaba saindo, né, com seu, talvez, até sua autoridade moral, ele acaba saindo e Amélia Rodrigues vai dizer, decidiu nunca mais voltar a Nazaré. Foi nesse momento que, inclusive, ele fala a famosa frase de que ninguém é profeta no seu próprio país, ninguém é missionário no seu próprio lar. E a partir desse momento ele sai e nunca mais volta a Nazaré. Talvez, pensamos nós, para que não houvesse também complicações com a sua família biológica. E o evangelista João, em uma outra passagem, chega a sugerir que os próprios irmãos consanguíneos pareciam não simpatizar com ele e até pareciam tramar contra ele junto ao Sinédrio. Então ele, por isso, sai para que não haja complicação, inclusive, para a sua família, e vai naturalmente pregar e levar a mensagem da Boa Nova adiante. Então essa informação é interessante, porque Humberto de Campos vai dizer, foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades,
provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Então é interessante isso, né, Jorge, Ari? Exatamente, continuando o seguinte, os apóstolos, eles prosseguiram em discussão, estranhando porque o mestre não reagiu às insinuações a respeito dele. Mas Jesus calmamente ordenou a retirada com um tranquilo sorriso, né? Jesus com tranquilidade. Depois Jesus, mais na frente, ele vai fazer uma reflexão e explicar com a frase um pouco emblemática que você pode interpretar. Ele diz: acaso poderemos colher uva nos espinhos? Aí ele explica. Você pode até falar alguma coisa a respeito disso. Na verdade, como os apóstolos não compreenderam, na verdade, a mensagem, porque, na verdade, como tinha falado antes, Jesus não estava ensinando naquele momento, já tinha ensinado, já tinha abordado sobre essas formas de tratamento. E Jesus aproveitou, né, como quando eles questionaram, Filipe e Pedro questionaram, porque Jesus não reagiu como eles estavam reagindo. Então Jesus, como o título é perdão, Jesus traz eles para o perdão. Como você pode colher uva em espinheiro? Ou seja, como você pode tratar as pessoas que não têm o conhecimento como você já tem? Como as pessoas que ainda não têm o processo moral trabalhado, o burilamento interior, querer que tire alguma coisa daí de dentro, né? Então você tem que respeitar as individualidades. E Jesus, nessa fala, Jesus nos traz uma mensagem muito interessante para a nossa vida, né? Quando muitas vezes nós queremos impor certas verdades nossas, da nossa doutrina, para pessoas que ainda não têm capacidade de entender, não têm ainda uma base para compreender. E é uma falta de caridade, inclusive, você impor certos valores, por mais que você esteja seguro do que você está falando, mas essa pessoa ainda não tem a capacidade e a compreensão de entender dessa forma que você está. Então é uma mensagem muito, muito interessante para nós, né? Agora vocês imaginem, né, numa época onde a questão da aparência era tão valorizada, os rituais exteriores, o lavar as mãos, o sentar na mesa, aqueles rituais externos eram tão mais rígidos até do que em algum aspecto da nossa sociedade. O farisaísmo, né, daí ficou emblemático essa ideia aquele é um fariseu, aquele que é hipócrita, aquele que é mais para fora, né, exterior. E nessa época Jesus chegar e conviver com prostitutas, eram garotas de programa, né? Eram pessoas da ralé social, da escória, né? E ele ser visto várias vezes em uma sociedade que era profundamente preconceituosa, que se apegava à aparência. Eu acho que os próprios discípulos deviam ficar com vergonha dele em alguns momentos, dizer: ô mestre, a gente está com vergonha do senhor, que negócio é esse? Apegados àquilo, esse que é o Messias, é o profeta. E é interessante o comportamento de Jesus. E Jorge falou muito bem agora, e isso me fez pensar. Jesus nem se incomodava com aquela maledicência a ponto de mudar a conduta que ele tinha, porque às vezes a gente é assim, né? Falam tanto de nós que a gente acaba ficando meio que paranoico, meio que em mecanismo de defesa e muda. Não mudava a atitude, como também não ia para lá brigar, se defender, se justificar. Esse é o ensinamento do capítulo, né? Ele vai dizer justamente os apóstolos, né? Não entrar em polêmica, em bate-boca, em discussão estéril, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Então, que é a grande lição do perdão, né? Eu acho que o modelo desse comportamento de Jesus, de não ficar dando alimento à hipocrisia e ao preconceito, e ao mesmo tempo não mudar de conduta com os necessitados, vai ser reproduzido mais tarde de uma maneira talvez a mais fiel possível com Francisco de Assis. Francisco também tinha esse modelo na sua ordem, né? Então é interessante essa ideia do perdão aqui como sendo não valorizar discussões, né? Não valorizar muito bate-boca, porque isso desgasta, gera mágoas, né? A lição é o perdão. O perdão é muito mais abrangente do que apenas alguém me ofende e eu simplesmente, né, perdoo, não guardo ofensas. Na verdade é um contrassenso, né? Porque como ele veio para implantar o amor, a paciência, a compreensão, o respeito, aquelas discussões histéricas, elas normalmente estavam levando para o outro lado. Então,
em vez de estar criando pontes nas relações, estava criando muros, né, na relação, porque a proposta era de amor. Então a forma dos apóstolos conduzir estava realmente trazendo ódio, trazendo raiva. Uhum. Ou seja, em outras palavras, esse trecho traz a ideia dos apóstolos incomodados com o que diziam sobre Jesus. E Jesus simplesmente dá uma resposta que é fantástica, que está muito acima da compreensão da maioria das pessoas ali, né? Ele simplesmente vai dizer: o que é que há? Você acha que eu vou... Em outras palavras, vou colocar uma linguagem mais nossa. Você acha que eu vou ficar entrando em briga de egos? Ele é governador espiritual da Terra. Vai ficar entrando em briga de egos? Você estava acima disso. Né? Eu acho que isso que é bonito dessa passagem. E tem um momento, né, a gente conversava aqui antes, o próprio Jorge falou que tem um viés psicológico aqui, quando ele diz: não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito, né? A ideia de eu tenho que convencer o outro, me defender, é um pouco de ego, de vaidade. A gente quer que todo mundo aceite a nossa opinião, né? E Jesus está dizendo, não é vaidade a gente querer que todo mundo goste de nós, né? E ele continua: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Né? Que profundo, né? Que negócio profundo isso daqui, né? E a gente vê até na seara espírita, Jorge e Ari, ambos militam na seara espírita, a gente vê às vezes quanto a gente perde tempo em debates, em discussões, em pontos de vista pessoais, até em conflitos desnecessários, né? Eu sempre me preocupei, e não sei o que vocês pensam, né, na condição de orador, de assim, falar aquilo o mais fiel possível dentro das minhas limitações na doutrina, no momento que eu for solicitado de falar, e nas discussões me calar e não entrar em polêmica. Kardec tem um texto na Revista Espírita que ele vai dizer isso, né? Ele coloca polêmica espírita, ele vai dizer: nunca respondemos sequer uma carta quando o interesse do interlocutor era apenas brigar ou atacar, ofender. Né? Se o indivíduo tinha interesse em aprofundar ideias, em discutir ideias, nós respondemos de bom grado. Mas nunca nos arrependemos de ter feito silêncio com agressões pessoais. Né? Então, é muito interessante isso. Porque tem gente que só quer polemizar. Né? E a gente vai dar combustível para ele se a gente ficar... Né? E uma coisa interessante aqui, nessa fala dele, é que ele fala que será o que as pessoas falam, né? Porque a necessidade aqui, a vaidade dos apóstolos, né? De querer que fale bem dele. Será que se falar realmente bem de você, essa é uma fala verdadeira? Será que você é isso mesmo? Ou seja, muitas vezes as pessoas falam bem do outro por uma educação, às vezes por um puxa-saquismo. Mas será que aquela pessoa que está recebendo aquele elogio é merecedora do elogio? Então ele traz esse questionamento aqui, né? Mas você falou que só esse parágrafo que daria um seminário, não foi? Você imagine, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. O que é isso? O que é a convenção? Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Eu ouvi uma vez um locutor dizendo: se 1 bilhão de pessoas falar uma besteira, continua sendo uma besteira. Muitas vezes não olhamos, mas 1 bilhão de pessoas falou, então é verdade. Interessante isso, né? O fato de a maioria dizer não quer dizer que se torne bom, né? Joana de Anjos tem uma mensagem que ela vai dizer o seguinte ali: numa época em que de uma epidemia gripal, por exemplo, o fato da maioria estar gripado não quer dizer que o normal é ser gripado. Né? O normal é ser saudável. Até porque não existe doenças, existe doente. Mas nessa questão das verdades dos céus, você até chamou a atenção aqui que no capítulo 4, ele já havia chamado a atenção de Zebedeu, no capítulo 4. Agora... Quando ele diz aqui, ó: tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram.
Na terra o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. É muito interessante isso. Voltando, né? Até porque, Ari, você veja que a doutrina cristã permaneceu viva e pura e virgem, né, nesse sentido espiritual, enquanto os cristãos eram perseguidos. No momento que o cristianismo se associou ao Estado, começou a haver facilidades, a doutrina começou a se corromper. Às vezes, eu acho que a gente está entrando numa era que o espiritismo está sendo aceito, está tendo uma compreensão maior. Às vezes a gente até precisa de crítica, sabe? A gente precisa que a gente receber pedradas, porque a gente fica mais vigilante, porque a gente às vezes relaxa. Né? Eu acho que é essa mesmo a Mas hoje nós não precisamos enfrentar as arenas. E muitas vezes aumenta a vaidade, né? Exato. Aumenta a vaidade. É perigoso. Né? Chico dizia que o médium bom é aquele que tem problemas. Porque no momento que o médium começa a relaxar, aí que ele está em perigo. Mas hoje nós não precisamos enfrentar aquelas arenas, não os leões. Alguém enfrentou. Mas hoje nós temos que enfrentar o quê? O nosso egoísmo, a nossa vaidade. Internos, né? Um agradecimento pelo todos os que passaram, todos os que sofreram, todos que penaram, para hoje termos essa liberdade. E quem sabe se nós também não fomos essas pessoas em outras encarnações, não passamos por essas problemáticas e hoje estamos vindo agora respirando melhor. Mas essas questões não são fáceis de você enxergar, até porque tem no tempo deles que eles começam a criticar o outro, eles começam a acusar o outro de brigão, de desordeiro, porque eles estavam querendo até defender Jesus. Esse ponto, e defender a causa. Que eu reputo ser importante, porque antes de a gente dar até uma parada para o intervalo, eu queria problematizar aqui falando o seguinte, que tem um momento que Filipe faz essa queixa, se queixa dos companheiros de comunidade, de companheiros cristãos, diz que ele é próprio tratado com intolerância, porque o povo aponta as questões para ele, aponta os defeitos dele, que ele tem um temperamento forte, etc., que ele é chamado de brigão. Jesus dá-lhe uma resposta, né? Chega para ele e diz assim, mas a essência da proposta cristã não é o reino dos céus. Eu quero perguntar se você já edificou o reino dos céus dentro de você. Né? Ao invés de ficar preocupado... Ou seja, não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Já edificou, né? Eu acho que isso... E outra coisa interessante que quando ele reclama de que os judeus estavam agredindo verbalmente ele, Jesus falou assim, esqueça, né, em outras palavras, esqueça essas contendas e se preocupe no seu trabalho. Trabalhe para o bem, até para que se alguém falar bem de você, está falando realmente pelo seu trabalho e não pelo verbo que você está vendo. É mais ou menos isso aqui. Veja se você realmente já implantou o reino de Deus no seu coração, se você já absorveu as mensagens e está praticando, porque a sua própria prática é o ensinamento que vale muito mais do que as palavras. Então, traz essa mensagem muito forte, né? Mas a resposta hesitante dele foi o quê? É verdade que ainda não. Porque estava no começo, né? E será que os apóstolos conseguiram até o final? Porque aqui eles estavam no início das pregações. Agora nós perguntamos, e nós? Olha que indagação. Jesus fala naquele diálogo com Hanã, no capítulo anterior, que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Às vezes são necessárias várias encarnações para a gente fazer isso. Ou seja, o reino de Deus não é um reino político, não é um estado material transitório, é uma experiência subjetiva, né? Uma experiência interior. Né? Então, hoje nós já temos essa convicção, mas naquela época... Eu acho que era difícil para eles, né, compreenderem. Eu acredito que ele não compreendeu, nem os próprios apóstolos do início aqui não compreenderam isso. Quando aquela hoje nós não compreendemos. Exatamente. Imagina. Quando eles se acercam dos discípulos, era para ter acesso a Jesus, mas para obter o quê? Um benefício de uma cura, de uma saúde, de uma deficiência física, de uma doença ligada ao corpo. Eles não imaginavam. Muito bem. Vamos agora uma pausa breve, né, para a gente retornar e seguir aí com o desfecho desse capítulo, né? Vamos agora pausar. Queridos amigos, estamos de volta, de retorno para dar continuidade
E estávamos conversando aqui há pouco a respeito daquela consideração de Jesus fazer alusão a querer ser sempre bem falado ao vício ou à imperfeição da vaidade, né? E eu estava conversando aqui com os nossos amigos. Jorge, você queria fazer uma consideração, um desdobramento disso? Sim, na verdade, nesse capítulo, eu acho que eu considero essa fala aqui bem profunda, né? Bem profunda, uma visão bem psicológica, né? Como enxergar essa fala de Jesus, né? Porque quando nós necessitamos da concordância do outro, quando nós buscamos essa concordância do outro, é como se nós não estivéssemos concordando conosco mesmo. Ou seja, como eu não trabalhei ainda certas questões, certos vícios, certas problemáticas interiormente, é o que Jesus traz, o reino de Deus no coração dos homens. O que é isso? Isso, na verdade, é conhecer a nós mesmos e trabalhar nossos vícios, ser pessoas melhores, através da mensagem dele. Então, como nós não conseguimos isso, então vamos pedir os aplausos exteriores para a gente se sentir melhor. Agora, é uma felicidade que não é verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade é você trabalhar esses valores internos, porque aí você não vai precisar mais de aplausos exteriores. A questão da vaidade, ela vai minando, porque você já está satisfeito com você mesmo. Então, não é? Interessante, né? Ou seja, é sintomático que o indivíduo que está nessa necessidade seja sensível às críticas, seja apegado aos elogios, está psiquicamente voltado mais para fora, né? Ou seja, está em oposição à própria proposta de Jesus, que é a interiorização, né? Mergulhar, né? Então, já é um sintoma de que o indivíduo está em falta de conexão consigo mesmo, porque se o indivíduo estivesse se conhecendo, se o indivíduo se descobrisse a si mesmo, se o indivíduo estivesse realmente se interiorizando, ele dispensaria as aparências, né? O exterior, né? É sinal de que algo está frágil nele, né? E por isso ele é fragilizado por isso. Ele se melindra justamente porque ele necessita do exterior. Do exterior. E o reino dos céus é justamente essa interiorização para a superação disso, né, Jô? Essa é uma pergunta de Kardec, né? O que é que eu faço para conseguir o reino dos céus? Um sábio da antiguidade já hoje disse: conheça a ti mesmo. Isso, 1919. Santo Agostinho, né? Faz toda aquela... Interessante. E é interessante, me permitam citar aqui, chegando aí na questão, ainda com esse viés psicológico que é interessante, né, porque toda pessoa que realmente necessita de autoafirmação, até nas doutrinas, Jorge comentou um pouco no primeiro momento da necessidade de converter o outro ao nosso ponto de vista religioso, isso também é um apego exterior, né? É uma necessidade de afirmação, às vezes até insegurança. Eu tenho tanta insegurança da minha fé que eu preciso converter os outros. Porque quem tem segurança da própria convicção não precisa de mecanismo de apoio, né? Então, é muito interessante isso, né? O próprio título do capítulo, Perdão, você vai se elevar, chegar ao ponto de perdoar, né? Mas ainda não é o ápice. O ápice é você não precisar perdoar, porque você não vai se ofender. É verdade, chegaremos lá. Por isso, Ari, os espíritos, sempre me chama a atenção disso, os espíritos eles colocam coisas que são possíveis para a gente praticar. Quer ver uma coisa? No Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu falo sobre isso, tem alguns momentos que os espíritos falam assim: suportai-vos uns aos outros. Ele não está pedindo para que a gente já se ame de paixão, ou ame de paixão o próprio inimigo. Suportar. Se eu me exercito a suportar, vai chegar um momento que eu vou tolerar, que eu vou compreender e vou conseguir um momento amar. Os espíritos não pedem que a gente consiga lá na frente. Já compreende as nossas deficiências e já pede pouco, né? Pede pouco. Se você conseguir isso, o restante você também vai conseguir com o tempo. Né? Então, é mais ou menos... Ou seja, o ideal seria a gente nem ficar ofendido para precisar perdoar. Mas o que é que os espíritos... Não, perdoa as ofensas, perdoa. Porque vai chegar um momento que nem necessidade de perdão vai ter. Aliás, ali você me adiantou uma colocação que sempre me chama a atenção.
Sempre me chama a atenção, e eu já vi inclusive comunicação mediúnica falando disso, em alguns momentos em sessão mediúnica, espíritos amigos às vezes fazendo alusão a esse trecho, nos informaram que quando Jesus na cruz diz perdoa os pais, eles não sabem o que fazem, está no final do capítulo Boa Nova, os espíritos sempre chamam a atenção dizendo que Jesus não estava perdoando, né? Não estava perdoando de si mesmo, estava pedindo na verdade ao Pai que o próprio Pai perdoasse aqueles indivíduos no sentido de pedir talvez às leis divinas, aos processos evolutivos, né, de resgate, que pudesse ter clemência em relação àquelas pessoas, porque na verdade o Pai aqui é simbolizado nas leis divinas, né, que vai estabelecer de alguma forma os resgates para aqueles que se comprometeram com débitos, né, no processo da crucificação dele. É como se estivesse pedindo, né, clemência ou tolerância ou suavidade, né, nos resgates de cada qual. Né. Obviamente que o Pai, né, a gente fica perguntando o Pai, mas o Pai não perdoou, né, para Deus, né, que o Criador de tudo não está perdoado, mas é como se fosse uma oração pedindo uma intercessão, né, a gente está estudando isso em Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, né? Então é interessante essa colocação, né, essas questões que são levantadas por Humberto de Campos, e ainda dentro dessas considerações, inclusive dentro daquilo que a gente estava falando, da vaidade, né, do viés psicológico, né, da questão, a gente comentava aqui da questão da integralização do reino de Deus, que dá segurança no indivíduo, né? A gente pode dar vários exemplos, né? O exemplo, por exemplo, da fé religiosa, a insegurança da sua fé religiosa, não quer converter ninguém, né? E assim por diante. Mas eu reputo muito importante a questão do diálogo que Jesus tem com Pedro no final do capítulo. Eu acho que esse momento é um momento interessante. Por quê? Porque Humberto de Campos traz a ideia de alguma forma, a ideia de um trecho que está no Evangelho. Né? Um trecho muito importante do Evangelho, que é um trecho em que Jesus fala do perdão indistinto, né? Com relação às faltas que as pessoas possam cometer em relação a nós. Então Pedro volta-se para Jesus e diz: e aí, Senhor? A gente deve aceitar qualquer coisa, e os lobos em pele de ovelhas, né, as criaturas que chegam, né, aparentemente querendo nos prejudicar, a gente deve se submeter a tudo, e tudo deve ser perdão, a gente é obrigado. E aí Jesus dá uma resposta que eu acho que digamos assim, o coroamento desse capítulo, quando ele diz que é óbvio que ele não está aqui negando e desconsiderando a ideia da prudência, da vigilância, né? Que é necessário ter vigilância mesmo, ter prudência em relação às coisas, tanto quanto o amor não prescinde da verdade, ele coloca isso, né? E aí vai dizer, mas em nenhuma circunstância não deixe de amparar o algoz que te faz mal, né? Não negue ajuda, trabalhe incessantemente para o bem, né, Larissa? Né, Ari? Trabalhe incessantemente para o bem, né? Não cogites, inclusive perguntar ao seu adversário se ele se arrependeu ou não, né? Porque é essa a ideia, né? Porque em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Uhum. Porque deve ser essa ideia, né? Porque, trazendo pela visão espírita, né? Hoje, a vítima foi o algoz de ontem. Né? Então, você perdoar, na verdade, muitas vezes você deu cabo àquela situação, em outros momentos, né? De outras vidas. Então, na verdade, você não está fazendo mais nada que a sua obrigação. Porque quem hoje está contra você, porque você deu algum motivo em algum momento. E Jorge, você falava aqui antes, né, entre nós, né, essa ideia de, quando Jesus fala, em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Ari, inclusive, citou agora essa passagem. E você comentava com a gente que se a gente ficar querendo saber se aquele que me magoou está arrependido ou não, para eu perdoar, uma espécie de troca, né? Um comércio, né? Um comércio, né? Então Uma coisa interessante que você abordou, o pedido de perdão que Jesus faz na crucificação, que perdoe. Quando você falou, eu estava aqui pensando, inclusive naquele capítulo Intercessão de Missionários da Luz. A gente vê uma pessoa comum, né, uma senhora, ela intercede pelo marido que desencarnou. E tem todos aqueles reflexos, né?
aquela movimentação da espiritualidade do Alexandre para ajudar e tudo. Imagine uma intercessão de um espírito como Jesus, um pedido intercessório de um espírito da magnitude de Jesus. Como poderia ter movimentado tantas coisas no mundo espiritual para tanta gente? Ou seja, é um questionamento, né? Quantos dali poderia ter passado por condições piores se não fosse a intercessão de Jesus? Fantástico, fantástico. Muito interessante isso, né? E aí a gente caminha para o coronamento do capítulo, quando Jesus é abordado por Pedro, e essa é uma passagem famosa no Novo Testamento, quando Jesus, no final do diálogo, Simão Pedro volta para Jesus e faz a célebre pergunta: Senhor, então quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que ele hei de perdoar? Será até 7 vezes? Aí há a ideia do número 7, que é cabalístico, né? A ideia que o 7 está presente no Antigo Testamento, né? Deus criou 6 dias e no 7º descansou. O 7º dia é o sabá, o dia sagrado de Deus. O 7 tinha um significado simbólico para a cultura israelita, né? Um sentido místico, esotérico, supersticioso. E é interessante que quando a gente pega na Bíblia, a gente vai encontrar uma referência que eu reputo muito importante, quando, por exemplo, em Gênesis, há uma colocação que é célebre, né? Uma colocação que está presente em Gênesis, que é famosa porque diz respeito àquela história de Adão e Eva, quando o filho de Adão e Eva, Caim, depois de cometer o homicídio, né, do próprio irmão, né? O fratricídio, famoso na Bíblia, que possivelmente é simbólico, e ele mais tarde vai adiante. E aí, em determinado momento, em Gênesis capítulo 4, versículo 24, há a passagem que diz assim, cadê, meu Deus? Que o 70 vezes 7 não é 490, dando a ideia de infinito, né? Exatamente, aqui. Infinita. É interessante, né? Porque, assim, em determinado momento, aqui, vou começar o Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iras, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais força, fugitivo será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei, serei fugitivo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, aqui é o ponto: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael, e a Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá:
ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7 vezes. Então, quando Jesus faz a colocação, né? Será 7 vezes? Jesus responde, não será 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Estava fazendo uma alusão também ao texto bíblico antigo do Antigo Testamento, que fala sobre o castigo de um Deus que castiga não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, um Deus inclemente de Moisés. E ele faz uma contraposição dizendo que o perdão deve ser 70 vezes 7 vezes, né? E distinto. Né, a proposta de Jesus, né? Quer dizer, a segunda revelação, né? Então, enquanto estava se falando de punição, de 7 vezes punição, né, Jesus vem com a proposta de 7 vezes o perdão. Olha a proposta outra, né? Tinha que ter um sentido. Por que 70 vezes 7, né? Assim, solto. Cabalístico, né? Porque o 7 tem uma noção de amplitude, né? Muito bom isso aí. Infinito. Interessante, né? Que é essa a ideia. Por isso que Kardec, claro que Kardec não entrou nesses detalhes, Kardec foi na chave, talvez assessorado pelos espíritos, quando vai dizer isso daí significa o perdão indistinto, né? Indistinto, mas tem uma raiz histórica, né? Muito bom. É interessante. Por isso a dificuldade do povo, inclusive o povo, né? Da época de Jesus, de compreender a nova proposta, porque estava muito enraizada essa proposta mosaica, que era questões muito ligadas a não faça, né, a cobranças, a castigos. Então é muito difícil realmente você compreender essa proposta. Olha o que é que Humberto de Campos fala aqui. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Impressionante. Até hoje a gente tem dificuldade. Transcende, né? Jesus está à frente do nosso tempo, né? Eu fico muito assim, ligado às palavras. Ele passarão o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Não passarão. Até o último iota, né? Porque ele falava muito entre céu e terra com uma coisa que você conhece com uma coisa que você não conhece. Como se fosse uma... Você entendeu? Aí quando eu digo vai passar a terra e o céu, eu digo assim, a terra tem 4,5 bilhões de anos. O Sol vai ser apagado daqui a 4,5 bilhões de anos. É o tempo de vida do Sol. Desse Sol. Então as palavras de Jesus não vão passar até lá. Você imagine, você fala que o Evangelho é ensinado em outras esferas, então de que maneira é que eles estudam o Evangelho? Que interpretações eles tiram? Porque hoje nós já estamos tirando interpretações aqui que o próprio Humberto de Campos eu acho que não tirou. Interessante, né? Porque ele vai fazer alguns recortes. Exatamente, Mas eu queria... O Evangelho, assim, se a gente parar para pensar, para refletir sobre a questão da mensagem, a duração dessa mensagem, é só a gente pensar o seguinte: quando o Evangelho, na nossa vida, ela tiver toda fazendo parte das nossas ações e da nossa forma de pensar, ele já está superado. Mas enquanto isso, ele não pode estar superado. Eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que não só saber, mas viver toda a proposta da mensagem evangélica para falar assim, a partir de agora eu não preciso mais do Evangelho. Mas enquanto eu não deixar de fazer um ensinamento, de ser um ensinamento, o Evangelho, então é muito difícil a gente ver um ser humano, né, um espírito, nessa orbe, integralmente ligado a essa proposta evangélica, senão Jesus. Né? Verdade. Bom, meus amigos, estamos encerrando, né? Eu gostei muito, acho que a gente conseguiu aí esmiuçar aspectos importantes. É óbvio que a gente não tem a pretensão de esgotar o texto, né? E nem tentar fazer aquilo que cada um de nós deve fazer, que é ler, e inclusive o nosso amigo de casa aqui acompanha. Passo aí para vocês fazerem as considerações finais, o que vocês quiserem agora comentar. Acho que é esse o momento, né, Jorge? Ok. Bom, agradeço mais uma vez, né, estar participando desse bate-papo,
descontraído, né? Aqui, na verdade, é um bate-papo, é uma forma de levar a mensagem evangélica, espírita para o público e incentivar a leitura do livro, né? Esse livro é riquíssimo, esse livro é um livro para estudar junto com a família, reunir a família, vamos falar hoje sobre o perdão e discutir esses temas, que é uma proposta transformadora maravilhosa. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez. Aí, Eu também faço de Jorge as minhas palavras e agradeço por estar aqui participando desse debate. Desejar boa noite para o pessoal que está nos assistindo, né? Até o próximo encontro, né? muito bom, muito bom. É isso, meus amigos. Então, até a próxima oportunidade. Vamos aqui ficando por aqui, cumprimentando a todos vocês e dizendo que aqueles que quiserem mandar sugestões, e-mails, críticas, quiser propor algum tema, esteja à vontade. Fico muito feliz porque eu acho que a gente conseguiu alcançar o escopo e objetivo dessa nossa reflexão em um formato hoje um pouco diferenciado, né? Um pouco diferente, especial, e espero que vocês gostem. Até a próxima, se Deus quiser.